paz do Senhor, meus prezados irmãos. Nós estamos na terceira lição da escola dominical, que a lição de hoje é eleição e predestinação. Queremos dizer para os amados irmãos que nós iremos abordar alguns assuntos que é de suma importância para a nossa compreensão sobre a respeito da eleição e a predestinação do cristão. Na tradução diz assim: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Então quero dizer que precisa a gente compreender esses assuntos. E é o primeiro tópico da nossa lição, está dizendo assim: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Deixamos aqui: a dádiva da eleição procede à nossa existência antes da fundação do mundo. Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que nele elegeu de antemão. Então quero dizer, amados irmãos, a primeira coisa que nós devemos compreender, uma vez salvo por Cristo, primeiro é a salvação que Cristo tem nos dado. Quando cremos em nossas vidas, no nosso coração, e aceitamos Ele como nosso Salvador, aí daí começa a ver o processo da nossa vida. E esta vida agora vai ser aquilo que o Espírito Santo vai realizar no nosso coração. Quando nós aceitamos a Cristo, o próprio Espírito Santo vem a nós e ele começa a se encarregar, a nos colocar, arrumar a nossa vida espiritual, que outrora está tudo apagado, mas o Senhor Ele é poderoso para fazer a grande maravilha em nossas vidas. Nós iremos aqui abordar o subtópico da nossa lição: a eleição divina. A eleição traz a ideia da escolha. Aos Efésios, Paulo menciona os três aspectos da escolha. Eu vou deixar aqui citado aqui o versículo para a nossa meditação. Efésios capítulo 1, verso 4, que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, ou seja, ou em amor. Isso quer dizer, primeiro, o nosso coração, Deus começa a colocar a um mover, ou seja, que venha a acontecer o amor de Deus. Esse amor dele está sendo transmitido para nós através do Espírito Santo. Então, essa é a abordagem. Primeira coisa da eleição: em que fomos eleitos. Jesus, por isso, ele é cristocêntrica. Segundo tópico, subtópico: em tempo de que escolha? Que se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. E a finalidade, terceiro ponto, subtópico: qual é a finalidade? A finalidade porque é para nos trazer uma vida de santificação e uma vida de preparo, de serviço a Deus. As condições da eleição. Ensina que a eleição foi para a salvação em Cristo, é oferecida a todos. Então, primeira coisa é isso: a salvação já foi oferecida a todos. E quero dizer, amados irmãos, que cada um de nós passamos agora a ter um acordo. Primeira coisa que tem que haver no nosso coração é um sincero arrependimento, aquilo que realmente nós sintamos, porque primeiro ouvimos a palavra de Deus, e quando ouvimos, claro, vai gerar no nosso coração o quê? Primeiro a fé, porque estamos ouvindo, mas logo a ouvir a palavra, cria em nossos corações o desejo de realmente de pertencer à palavra de Deus. Então, nesse momento, quero dizer para os amados irmãos aqui que nós precisamos também de fazer a vontade de Deus. Que às vezes não é dizer: eu aceitei Jesus e fazer como continuar no mesmo lugar. Não, agora nós mudamos o rumo agora está de um jeito. Ou seja, nós demos a meia volta, né? Voltamos
o outro ponto, porque é o que? Fazer a vontade de Deus. Deixa aqui aí o texto, que diz aqui a palavra do Senhor, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, não é mérito de ser crente, não é cristão, não é ser mérito. Isso é mérito de Deus. Então, agora nós aceitamos pela fé. E aí, através da fé, que vai fazer a mudança radical na nossa vida. E nós passamos então a servir a Deus em espírito e em verdade. Vamos continuar aqui falando. No terceiro subtópico diz assim: depois de tudo acontecer, a eleição e a condição da eleição, vamos agora ter uma vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, significa separado do pecado. Então, quer dizer, então agora já houve a mudança. Aquilo que é contrário à vontade de Deus, aqui que é contrário a Deus, então nós passamos a inverter, fazer a vontade de Deus. Outrora, nós andávamos fazendo o nosso curso da nossa vida. Mas uma vez que compreendemos a palavra e começamos então a receber a palavra do Senhor, agora nós passamos a fazer conforme que está a palavra de Deus. Que Deus assim possa assim continuar falando. Diz assim aqui no final ainda: os termos apontam para a santificação, isto é, o alto padrão ético e moral da vida para agradar a Deus, que nos elegeu em Cristo. E terminando, a nova vida dos eleitos. Aí é que está agora. Qual é agora o procedimento daqui para frente? O tema apresentado como exortação contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. Ainda severa advertência contra fornicação, impureza, avareza e embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, sem nem ruga, mas santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para este novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação do dia de Cristo. E nós vejamos aqui a palavra de Deus, o que se encontra escrito aos Gálatas, capítulo 5, e vamos ler aqui, versículo 23, lá do versículo 22, que diz assim: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Então essa é a posição do cristão, que passa a tomar daqui para frente como servir a Deus. E eu quero assim falar aos amados que daqui para frente nós passamos a entender, compreender e fazer sempre a nossa oração quando lemos a palavra, e assim peçamos a Deus que Ele venha a nós cada dia nos fazendo a restaurar a nossa vida espiritual diante dEle. Vamos agora para o segundo tópico da nossa lição: eleição e predestinação. O segundo tópico diz assim: predestinados para filhos de adoção.
A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. O termo grego horizo é traduzido como predestinar. É formado pelo vocábulo que origina a palavra determinação, determinar. Essa proposição foi feita, indica antes, ou seja, antes de predestinar. Ou seja, quer dizer que a nossa eleição já foi predestinada antes da fundação do mundo. Porque já na presciência de Deus, já tinha o entendimento no coração de Deus que o homem viria a haver pecar, e ele já tinha restaurado já a forma de como realmente recuperar o homem. Nós não queremos dizer que Deus não pegou o pecado do homem, não pegou Deus desprevenido, ou que ele fosse assim, usasse assim urgência para socorrê-lo. Nós já estava predestinado tudo isso. E agora, nós agora que estamos vivendo é que vê que realmente isso já estava no propósito de Deus de fazer isto. Então quero dizer aos irmãos, esta palavra que nós estamos falando aqui, que diz o seguinte: por conseguinte, a nossa declaração e fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que diante de chamamento do Evangelho recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseverar até o fim. Queremos aqui ler a palavra que baseia este assunto. Vamos aqui ler a palavra aos Romanos capítulo 8 e vamos ler aqui no versículo 14 em diante. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito, com o nosso espírito, testifica que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus, e co-herdeiro de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Que no final de tudo isso, aí há uma glorificação. Então quero falar com os irmãos, a palavra de Deus está explícita na nossa vida e nosso coração. Quanto mais nós temos o conhecimento da vontade de Deus, claro, evidente que nós passamos a fazer conforme a sua vontade, oração, jejum, lendo a palavra, oração e fazendo a obra de Deus. Com certeza iremos um dia alcançar esta posição diante de Deus, a nossa posição que é eleitos filhos de Deus. Assim diz assim a palavra do Senhor, também aos Romanos, no mesmo capítulo, versículo 15, 29 e 30, que diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para seres conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, esses também justificou. E aos que justificou, esse também glorificou. Então esta é a posição: Filho de Deus, justificado e depois é glorificado. Amém? Vamos aqui continuar a nossa lição ainda. Agora veremos aqui o privilégio. O segundo subtópico desse segundo tópico diz assim: o privilégio da adoção. Deus criou o ser humano
para estarem em comunhão com Ele. Mas o pecado rompeu com essa dádiva. Veja que isso é o que está falando lá no princípio. Foi o pecado que nos rompeu a comunhão do ser humano com o seu Criador. Então, há uma necessidade a alguém ouvir, aqueles que ouvem a palavra de Deus e crê que realmente Ele é o Salvador. Porque a finalidade de Cristo veio ao mundo foi exatamente para ser Salvador do homem caído. E uma vez isto, então Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário para nos remir de todo o pecado. Diz assim: entretanto, em Cristo o Pai reconciliou com os homens, adotando os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens que a quem adotou. Igualmente era a filiação divina. Deus predestinou as bênçãos e um novo nome e uma nova imagem, a imagem de Cristo, aos eleitos. Então, vedes que nós, aí por isso tem a razão de muitas pessoas que, quando vemos, antigamente as pessoas falavam, aquele é um crente. Mas eu uso até melhor a palavra, para ficar melhor. Em vez de ser crente, é como cristão. Porque ele passa a exercer exatamente a posição como Cristo foi na vida pessoal, terrena, aqui nesse mundo. Então, todos que seguem a Cristo passam a ser chamados cristão, como diz a palavra de Deus. Então, o ser humano passa cristão, ou seja, o cristão, ele passa então esse entendimento, essa palavra cristão. Às vezes a gente fica usando aquele crente, não é crente, porque crente, todos é crente. Diz a palavra que até diabo é o crente, só que ele não obedece. E tem muitas pessoas assim que dizem, eu sou crente, não, mas não obedece. Obedece quem? A palavra de Deus. O diabo não obedece a palavra de Deus, mas o cristão sim, obedece e faz tudo conforme a palavra de Deus. Então aqui, vamos aqui continuar lendo aqui, e vemos aqui a posição da adoção ainda. Vamos aqui, lendo aqui a palavra, o que acontece no final ainda. E quando ainda o crente cristão chama pai, porque tem uma intimidade do crente, o cristão, com Deus. É como falando com o pai. Então já passa a ter uma certa assim intimidade, uma aproximação. Por quê? Porque o Espírito Santo que está arraigado dentro do nosso coração nos faz assim colocar exatamente como eu li aqui no texto anterior, que nós clamamos Abba Pai, clamamos a Deus assim. Que Deus possa assim nos ajudar e nos abençoar, que nós possamos nesse entendimento ter essa condição de estarmos fazendo a vontade de Deus. E ainda terminando assim: por isso que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, das promessas a Abraão, da vida eterna. Então a vida eterna é em Cristo Jesus. Vamos abordar o terceiro tópico da lição, que diz assim: a sublimidade do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade de Cristo, por seu amor incalculável. A predestinação e salvação. O soberano Deus predestinou inconscientemente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos arrependam e convertam-se dos seus maus caminhos. Isso quer dizer que
alguns assim pregam por aí, né? Que Deus predestinou uns para a vida eterna, o outro para a morte eterna. Não. A finalidade de Deus foi a salvação. Então, neste último momento que estamos falando e que estamos pregando, e que agora nós estamos na aula, quero dizer que esse é o segredo de Deus. Esse é o mistério de Deus. O mistério de Deus foi salvar, não condenar. Jesus, quando veio ao mundo, ele falou que o Filho do Homem não veio aqui para salvar, para condenar, mas para trazer a salvação. E nós vamos ver aqui claramente, através da palavra do apóstolo Paulo, que ele falou para os irmãos ali, que estavam ali em Atenas, e ele fala isso para aqueles que estavam ouvindo. Diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, e o versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Então, é somente isto. É que eu quero assim pregar e falar, que enquanto estivermos nessa terra, sempre temos a oportunidade de nos arrependermos. Ou erramos ou falhamos, isso é próprio do ser humano. Quando se fala assim, ser humano é falho. Mas Deus dá sempre oportunidades. Enquanto não partir deste mundo, Ele tem sempre a oportunidade de se arrepender. Isso que eu quero dizer para o amado ouvinte, irmãos em Cristo. Enquanto temos aqui a nossa vida terrena, Deus está com a sua misericórdia estendendo sobre as nossas vidas para aqueles que se arrependam e aceitam Jesus, ou voltem atrás, porque Ele perdoa os nossos pecados. Foi para isso que Ele veio fazer esta ação em favor do ser humano, porque achava o homem que seria capaz de chegar a Deus sem Cristo. Mas só que quero dizer que Deus fez melhor por ter enviado seu Filho amado Jesus Cristo para que o homem fosse salvo por Jesus Cristo. Então esta é a oportunidade que o crente deve crer em Jesus Cristo. Diz assim a palavra de Deus ainda: nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros para o inferno. É isso que estou querendo dizer. Então, alguém diz que um vai para o céu. Não, Deus determinou que um vai para o céu, outro para o céu. Não. Ele determinou que todos sejam salvos. Amém? Nossa declaração da fé assevera que a predestinação bíblica diz a respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé. São duas coisas que o ser humano precisa em relação a Deus para receber a salvação: é ter fé e arrependimento, ou seja, o arrependimento e a fé. O arrependimento, as coisas erradas, e volta atrás. E a fé em quem? Em Cristo. Em Cristo não é que nós somos salvos. Em Cristo é que nós somos salvos. Por isso que eu quero dizer que Deus ele é bondoso, Ele é maravilhoso. O que Ele fez e faz, e quer que o homem realmente esteja voltado para Ele. Para ser o quê? A coroa da sua glória. Terminando aqui, a predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade, de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação, o amor de Deus. Então, a salvação nossa
é o amor de Deus. Por isso, aquela frase, aquele texto que eu aprendi quando era jovem, quando era criança, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Esta é a posição de realmente, essa condição de nós realmente sermos um salvo por Jesus Cristo. Consiste a sublimidade do propósito eterno de Deus em promover a salvação, ou seja, o amor de Deus. Em 1 João capítulo 4, versículo 10 e 19, está escrito assim, que nós vamos ler para a nossa conclusão do assunto. Diz assim a palavra: nisto está a caridade, não que nós temos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Que maravilha, que bênção! Olha o que o apóstolo João está agora falando para a igreja, dizendo assim, nisto está a caridade, ou seja, o amor, não que nós tenhamos amado a Deus. Se alguém esperar do ser humano ter o amor para Deus, é meio difícil. Mas é o que diz assim, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. É aí que entra agora exatamente o plano de Deus, através de Cristo, para a salvação. Ainda o texto termina falando assim, versículo 19: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque na verdade, às vezes alguém procura nas pessoas o amor. É difícil. Às vezes acho, para alguns, amor de irmão para irmão, amor de Senhor um para o outro, mas o amor de Deus é bem diferente, porque do amor de Deus se extrapola, vai mais adiante, porque ele é profundo. Essa profundeza do amor de Deus é que está arraigado no nosso coração através do Espírito Santo. Amados irmãos, nós chegamos então no final desta lição. Gostaria de deixar aqui ressaltado 3 tópicos da nossa lição. Vamos apenas falar só objetivos. O primeiro, esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. Segundo, explicar como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo. E o terceiro, constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. E assim, nós estamos aqui fazendo a conclusão desse estudo que nós estamos aqui em apreço. Que diz assim, a conclusão: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência, em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que criam e perseverariam na fé a viver santidade, receber a filiação divina e desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. E assim que nós estaremos então encerrando esta lição, claro e evidente, com a oração. Com certeza Deus tem falado no nosso coração. Então que Deus possa assim enriquecer cada vez mais o nosso ensinamento, conhecimento, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.